Olá, boa tarde. O Ministério da Educação anunciou hoje o desbloqueio de quase 2 bilhões de reais. A maior parte do dinheiro que estava contingenciado vai para universidades. Covardia contra mulheres. O fim de semana foi marcado por ataques em várias regiões do Brasil. Em São Paulo, a polícia procura os criminosos que mataram uma menina de 9 anos num parque. Pouco antes, ela estava num evento beneficente numa escola e com a mãe dela. Mais um corpo foi identificado e chegou a 250 o número de mortos pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. E ainda, um incêndio destruiu um campo de refugiados na Grécia. Líderes mundiais se reuniram na despedida ao ex-presidente da França, Jacques Chirac. O agente da CIA que denunciou Donald Trump vai depor na Câmara dos Estados Unidos. E os destaques do domingo no Rock in Rio. O Jornal Hoje está começando. Olá, antes de mais nada, quero dizer que estou muito feliz de estar aqui nesse novo desafio da minha carreira. Conto com a audiência de vocês. Muito obrigada e vamos que vamos. Olha, primeira notícia de hoje, triste, mais um motorista de aplicativo foi vítima de violência na região metropolitana de São Paulo. Ele foi assaltado, agredido, está em coma no hospital. Ontem, outro motorista de aplicativo estava com 2 passageiras quando foi morto. É uma situação bem grave. Só esse mês, 5 motoristas de aplicativo já foram mortos só na Grande São Paulo. A polícia ainda não tem um levantamento sobre a motivação dos bandidos, mas nos casos mais recentes, os ladrões vão atrás do celular, do dinheiro e até mesmo do próprio carro. Maria do Carmo não tira os olhos do celular há 2 semanas. Desde que o filho começou a trabalhar como motorista de aplicativo. Eu entrava dentro do carro e fazia oração, sabe? Ele falou, mãe, para que tudo isso, mãe? A senhora está me deixando nervoso. Infelizmente, aconteceu isso. Vou ler para vocês o que diz a Secretaria da Segurança de São Paulo. Disse que reforçou o policiamento nas áreas que concentram mais casos de violência e que está fazendo operações específicas em outras regiões para reforçar a segurança de motoristas e de passageiros. A Secretaria disse ainda que 2 criminosos já foram presos. As empresas Uber, Cabify e 99 disseram que têm mecanismos para dar mais segurança aos motoristas e passageiros e que também estão investindo em novas tecnologias. As empresas disseram que colaboram com as autoridades. Outro caso de violência, infelizmente, a polícia está tentando esclarecer a morte de uma menina de 9 anos. Ela desapareceu ontem durante um evento em uma escola na zona norte de São Paulo, um evento beneficente, estava com a mãe e foi encontrada morta em um parque. Eu vou conversar agora com o César Menezes, que tem informações sobre esse caso. Oi, César, boa tarde. A menina, o nome dela é Raíssa, né? Foi enterrada agora à tarde. Como é que estão as investigações? Boa tarde, Maju. As investigações estão bem no início. O crime aconteceu ontem. A Polícia de São Paulo quer solucionar esse caso rapidamente por ser um crime bárbaro e ainda mais triste por ter como vítima uma menina de apenas 9 anos de idade que tinha uma deficiência intelectual. Obrigada, César. E olha, o final de semana teve casos de feminicídio em São Paulo, no Piauí, Goiás e no Distrito Federal. Os envolvidos nos 4 casos são companheiros, se é que a gente pode chamar esses homens de companheiros, né? Ou ex-companheiros das vítimas. E veja só, em um dos casos, o criminoso atropelou a namorada e uma amiga dela que acabou morrendo. O corpo de Vanessa Carvalho, de 28 anos, foi enterrado no fim da manhã de hoje em Teresina. A enfermeira morreu depois de ser atropelada pelo namorado de uma amiga, Anuxa Alencar, que está internada neste hospital com um traumatismo craniano leve e uma fratura na perna. Sobre o caso de Teresina, o advogado de Pablo Henrique disse que respeita a decisão da Justiça, e que vai aguardar a conclusão do inquérito policial. Vamos para Brasília agora, porque está chegando a reta final do mais longo júri da história lá do Distrito Federal. Hoje é o depoimento da arquiteta Adriana Vilela. Ela é acusada de matar os pais e a empregada. Vou conversar com a Flávia Alvarenga. Flávia, foi um caso em 2009 que chocou aí Brasília e o país. Relembra para a gente esse caso. Boa tarde.
Oi, Maju, boa tarde. Sim, é um caso que marcou bastante Brasília. Hoje já é o 8º dia de julgamento e ficou conhecido aqui no Distrito Federal como o caso Vilela. Um ministro do Tribunal Superior Eleitoral, a mulher dele e a empregada do casal foram mortos a facadas dentro de um apartamento. Foram mais de 70 facadas. E os corpos só foram encontrados 3 dias depois pela neta do casal. Hoje, a expectativa do julgamento é pelo interrogatório da ré, que é a filha do casal. Ela é acusada de ser a mandante desse crime. Obrigada, Flávia. E olha, vamos falar da onda de violência lá no Ceará. Já são 11 dias de ataques de criminosos. Deixa eu fazer um balanço aqui, ó. 109 ataques em 28 cidades do estado. Na semana passada, mais de 140 pessoas detidas, suspeitas de participar aí desses ataques. Vamos ver novas imagens aqui no nosso painel. O seguinte, ó. Temos uma imagem, essa imagem é de ontem. O alvo foi um posto de combustível, só que os bandidos tentaram jogar fogo nas bombas, mas o posto estava desativado. Então, eles conseguiram atear fogo onde? Numa loja de conveniência lá do posto. O fogo atingiu a loja de conveniência à noite, né? E de madrugada, bandidos atearam fogo num caminhão. A cabine ficou queimada, ainda bem que não tinha ninguém lá dentro. Vamos para Minas Gerais. A gente fala agora da tragédia de Brumadinho. Completou 8 meses na semana passada e os bombeiros localizaram ontem mais um corpo. São 250 mortos. O Ricardo Soares tem as informações ao vivo para a gente. Oi, Ricardo, boa tarde. Já teve enterro, família? Como é que está a situação? E o laboratório disse que só tomou conhecimento dessa fraude hoje, mas já está colaborando com as investigações. Quem tiver comprado esse remédio e tiver dúvidas sobre a origem do produto, deve procurar o serviço de atendimento ao consumidor do laboratório. O contato está na nossa página no G1. Situação dos refugiados é nosso tema agora, é muito grave no mundo. A Agência de Refugiados da ONU confirmou que uma mulher e uma criança morreram em um incêndio que atingiu o maior campo de refugiados da Grécia. Hoje, 12 mil pessoas vivem nesse campo que está superlotado. Continuamos falando sobre o noticiário internacional. Líderes de vários países se reuniram hoje em Paris para se despedir do ex-presidente francês Jacques Chirac. Ele morreu na semana passada, aos 86 anos. A gente vai ao vivo agora a Paris falar sobre isso com o correspondente Rodrigo Alvarez. Que mobilização impressionante. Conta pra gente, Rodrigo, como é que foi esse dia aí. Boa tarde. Bom dia, boa tarde para você também, Maju, boa tarde para todos no Brasil. Olha, confirmando a popularidade de Jacques Chirac, os franceses fizeram uma grande despedida para ele. Nos últimos dias, milhares e milhares de pessoas vieram até aqui ao Hotel dos Inválidos para se despedir do presidente que governou a França entre... Obrigada, Rodrigo. Uma figura polêmica ele também. Muito obrigada, viu? Boa tarde. E o agente da CIA, que fez uma denúncia anônima contra o presidente Donald Trump, vai depor no Comitê de Inteligência da Câmara dos Estados Unidos. Então, agora a gente vai falar a partir das informações, né, que ele passou. O Congresso americano decidiu abrir um processo de impeachment na semana passada. A gente vai falar ao vivo agora com a Sandra Coutinho, que acompanha as investigações. Sandra, precisa manter o anonimato desse informante. Por quê? Explica pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Olha, Maju, é uma questão de segurança. O advogado desse informante divulgou uma carta dizendo que teme pela segurança do cliente dele por causa dos ataques que o presidente Donald Trump tem feito contra ele. Obrigada, Sandra. Estou vendo você aí de verde, parece que não está muito frio por aí, um céu bonito, mas eu vou mostrar lugar que já caiu neve aí nos Estados Unidos, porque é o seguinte, o outono mal começou no hemisfério norte, uma grossa camada de neve já cobriu alguns estados americanos. Vamos ver aqui, ó, no nosso painel, é o seguinte, ó, normalmente isso só acontece no auge do inverno, né? Caiu o equivalente a mais de 120 centímetros de neve no estado de Montana. E o governador declarou emergência. As pistas ficaram muito escorregadias, o que provocou acidentes. As autoridades decidiram fechar, claro, algumas estradas. As temperaturas chegaram a 6,6 graus negativos no domingo à noite, um recorde de frio
nessa época do ano. Também nevou em outros estados como a Califórnia e deve continuar nevando hoje. A gente sai da neve dos Estados Unidos e vem para o calorão aqui do Brasil, que está bombando. Eliana Marques de volta, bem-vinda, Eliana. Muito obrigada, Maju. Bem-vinda você também, né? Vamos juntas É isso aí, boa tarde a todos. Eli, conta pra gente sobre esse calorão. Aqui em São Paulo a gente já está sentindo também um pouco mais quente, mas eu quero que você fale do restante do Brasil antes. Vamos falar, porque assim, o calor é para todo o Brasil mesmo. Olha, hoje ele está de norte a sul. Setembro está terminando com a tarde quente em todas as regiões, Maju, e é calor para não botar defeito em lugar nenhum. É aquela primavera, né, que eu digo floridinha, mas ordinária. Tem calor, tem frio, dá um baile em quem lida com o tempo. É isso aí. Então vamos lá. Vamos lá. Aqui para o telão que eu vou mostrar o baile que a gente tem aqui hoje. Olha, começando pelas temperaturas que são destaque hoje. Cuiabá com máxima de 39 graus, 38 em Teresina, 36 em Campo Grande e em Goiânia, 35 em Palmas, também em Belém. E lá em Porto Alegre, gente, máxima de 33 graus. É a capital mais quente hoje entre o sul e o sudeste. Bom, agora a gente vai para aquele nosso giro tradicional, né? Para ver como é que está o tempo nesse momento em alguns lugares. Começando por Salvador, olha aí, muito sol, tem vento, né? Nossa câmera está balançando lá, mas nenhuma nuvem, calor de 30 graus, possibilidade de uma chuva passageira em Salvador. Do Nordeste para o Sudeste agora, chegando a Belo Horizonte, com predomínio de muito sol também, sem chuva hoje em BH, viu, Maju? E máxima de 29 graus. Então tá, Eli, até amanhã. Até Obrigada, amanhã. Tchau, viu? tchau. Vamos falar de Rock in Rio, terceira noite de Rock in Rio, música brasileira, rock romântico, teve Elza Soares, a Bon Jovi, teve também o axé da Ivete Sangalo e samba nos palcos da Cidade do Rock. Isa Alcione, vamos ver. Mas ninguém voltou para casa mais feliz do que essas duas fãs. Elas subiram ao palco e dançaram com Bon Jovi. A pernambucana Tamires ainda ganhou um beijo do ídolo. Só não pergunte o que ele falou ao ouvido dela. Eu ainda não acredito! O que ele falou? Falou um monte de coisa que eu não entendi nada. Sim! Como assim? Não entendeu o que Bon Jovi falou no ouvido? É isso, ó. O Rock in Rio continua na quinta-feira, vai ter Red Hot Chili Peppers e muito mais. E ainda hoje, o leilão milionário de uma obra de arte. E a seguir, o Ministério da Educação anunciou que a maior parte do dinheiro desbloqueado vai para universidades. A Associação de Magistrados Brasileiros recorre ao Supremo contra a lei de abuso de autoridade. E tem Andréa Sadi. Até já. O Ministério da Educação anunciou o desbloqueio de quase 2 bilhões de reais que estavam contingenciados, um dinheiro que estava sendo muito esperado pelas universidades. O desbloqueio anunciado é de 1 bilhão 990 milhões de reais. Este dinheiro será dividido da seguinte forma: a maior parte, mais de 1 bilhão 150 milhões de reais, vão ser distribuídos para as universidades e institutos federais. 270 milhões para bolsas de estudos já concedidas, 105 milhões para o INEP realizar provas como o Enem e o SAEB, a prova de avaliação da educação básica, 290 milhões para o Programa Nacional dos Livros Didáticos e o restante para pagamentos de despesas gerais. A Associação de Magistrados Brasileiros entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, questionando vários pontos da lei de abuso de autoridade. Eu vou conversar agora ao vivo com a Camila Bonfim. Boa tarde, Camila. O que diz essa ação dessa lei polêmica que é criticada por muitas autoridades, inclusive? Boa tarde. Oi, Maju, muito bom falar com você, boa estreia, boa tarde para todos também. Olha, essa ação dos magistrados brasileiros, da Associação dos Magistrados Brasileiros, ela questiona a lei de abuso de autoridade, diz que ela serve para amordaçar juízes e também que ela acaba atingindo a liberdade de julgar.
Obrigada, Camila. A gente aguarda, então, mais informações. Obrigada. Eu saio da Camila e chamo aqui a Andréia Sadi, que está comigo. Camila terminou falando sobre Supremo Tribunal Federal. Oi, Sadi. Maju, tudo bom? Bem-vinda. Vamos falar sobre o Supremo também, né? Quero saber a posição do novo Procurador-Geral da República a respeito daquele entendimento do Supremo na última semana sobre quem fala primeiro, né? Quem fala por último, delatado ou quem delator. Fala primeiro, por último, vamos explicar. Porque hoje, Sadi vai explicar. Essa semana, lá em Brasília, os holofotes no Supremo, eles estarão exatamente nesse julgamento que começou na semana passada, mas não terminou, Maju. E agora ele vai fazer essa missão, Maju. Obrigada, Sadi. Até mais, viu? Olha, o empresário Eike Batista foi condenado pela Justiça Federal a 8 anos e 7 meses de prisão pelos crimes de manipulação de mercado e uso de informação privilegiada. A decisão é da juíza Rosália Monteiro Figueira, da Terceira Vara Federal Criminal lá do Rio. O processo trata de operações de venda de ações da OSX, empresa do setor naval, em 2013. A operação foi realizada antes da divulgação ao mercado da mudança do plano de negócios da companhia. A defesa de Eike Batista disse que discorda da posição do atual Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e que vai recorrer da condenação de hoje. No ano passado, Eike Batista já tinha sido condenado a 30 anos de prisão, em primeira instância, por corrupção ativa e lavagem de dinheiro numa investigação sobre o contrato falso de intermediação da compra de uma mina de ouro. A seguir, o fim de semana de protestos em Hong Kong e o leilão de uma obra que satiriza os parlamentares britânicos deve movimentar o equivalente a 10 milhões de reais. Até já. A gente volta falando de um caso grave que aconteceu em BH. Um aluno da Faculdade de Letras foi agredido por seguranças dentro do campus da Universidade Federal de Minas Gerais. Isso foi no final de semana. A gente vai ver vídeo aqui, esse vídeo que foi gravado pelos alunos. Seguranças aparecem aí contendo o aluno no estacionamento da universidade. Ele tenta se soltar, mas não consegue se soltar. O diretório acadêmico da Faculdade de Letras disse que o estudante tinha ido para lá para regularizar a matrícula num curso de inglês e foi vítima de racismo por ser negro. Já a vítima contou à polícia militar, que foi até o campus, né, ter ouvido dos seguranças que ele estava no local para roubar alunos. O boletim de ocorrência foi registrado como agressão. Mas a polícia disse que para investigar precisa que a vítima vá até uma delegacia para confirmar o que aconteceu. A Universidade Federal de Minas apura o caso. Eles não disseram se os seguranças foram afastados. Agora vai de Minas para Hong Kong. Uma outra imagem aqui no nosso touch. Em Hong Kong, a polícia está em alerta para mais protestos previstos para amanhã. A data marca o feriado nacional da China, pelos 70 anos da fundação da República Popular da China. E antes de encerrar o jornal hoje, eu vou falar para vocês de uma obra aí que vai ser leiloada essa semana e que os organizadores desse leilão esperam receber, sabe o quanto? 10 milhões de reais. É um quadro que faz uma sátira dos parlamentares britânicos. O autor é o Banksy, polêmico, é muito conhecido por fazer obras com críticas. A gente vai falar com o correspondente Rodrigo Carvalho, que está lá em Londres, em frente ao parlamento, numa chuva, pelo que eu estou vendo aí. Rodrigo, conta sobre essa obra. São chimpanzés no lugar de parlamentares, é isso? Boa tarde. Tudo certo, Maju. Um abraço para você. É uma crítica ao parlamento ali atrás, sede da crise britânica. Boa tarde a todo mundo que assiste ao Jornal Hoje. Vamos mostrar aí. Aguardemos, que pode ter surpresa sim, Rodrigo. Obrigada, viu? Olha, o Jornal Hoje termina aqui. Eu agradeço a sua audiência. Para rever as reportagens exibidas hoje, basta ir ao Globoplay. Outras notícias no Jornal Nacional. E você fica agora com a estreia do Se Joga! Eu vou lá para os estúdios Globos, porque a gente vai conversar com Fernanda Gentil, Fabiana Carla, Érico Braz. Eu já passei meu frio da barriga aqui, agora é com vocês, galera. Maju, obrigado, minha querida. Ó, agora somos vizinhos de horário, né? Pois é, de segunda Adorei. a sexta a gente vai estar aqui. Todo dia vai ser a hora do Se Joga depois do JH, do Jornal Hoje. Que linda estreia, hein? Ai, vou te dizer uma coisa. Vou te mostrar. Vem pra cá, olha só. Sai da geladeira, Fernanda. Sai daí. O programa tá no ar, minha filha.
Que aí? Estica, estica. Graças a Deus. Estica. Tem mais alguém aí dentro? Tá bom, Tem mais alguém aí dentro? Ô, senhor, o negócio tá bom lá dentro.